Oi, pessoal, boa noite. Oi, gente, boa noite. A nossa convidada da noite, da nossa live. Boa Uhul! noite. Boa noite, amiga. Maravilhosa. E aí? Boa noite Tô... quem tá entrando. Gente, quem estiver entrando, manda a live para as pessoas no direct. Aperta aí essa setinha aí. Vamos compartilhar logo para não perder tempo. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Gisele, eu faço parte da organização do 16º Festival Dança do IFB. E esse festival ele tá diferente, a gente vai fazer ele online, todo ele online, por conta da pandemia. E esse mês de setembro a gente vai ter várias lives. E o tema geral do festival é artivismo. E aí, a gente, como da curadoria, e enquanto grupo, a gente resolveu chamar uma pessoa que faz parte do nosso convívio, que a gente sabe que tem muito potencial e bota muita fé, que é essa pessoa maravilhosa, Carolina Alves. A gente acredita que ativismo é isso, é você poder colocar os seus na frente para poder falar coisas importantes e saber direcionar. E a gente está aqui para aprender, para a gente poder ouvir um pouco. A Carol, ela é atriz, dançarina, pesquisadora, arte educadora e transista. Ela traz na sua movimentação, ela já fez capoeira, dança de salão, teatro, danças urbanas, dança contemporânea. E hoje a gente vai falar um pouco sobre identidades negras, né? Com um pouco mais de cuidado, afetividade, e trazendo esse espaço aí político e também afetivo. É, é muito importante hoje para mim estar aqui. Eu e a Carol, a gente é muito amiga, né, amiga? Sim, amiga. Eu pude aproveitar, eu pude aproveitar esse espaço com ela e ela me ensinou muita coisa e vem me ensinando muita coisa. E é um merecimento estar aqui, uma oportunidade poder te ouvir e poder abrir esse espaço aí para você. Gratidão, amiga. Então a gente vai começar. Respira. É, A gente vai começar a falar um pouco sobre a sua trajetória, assim. Eu pude acompanhar esse início dessa sua trajetória lá, né, dentro do IFB. E em que momento, assim, você se viu como artista e se reconheceu nesse lugar de mulher negra enquanto essa identidade para ser artista? Primeiramente, né, eu vou pedir licença a todos os meus ancestrais e os ancestrais, todos os ancestrais que permitiram que a gente estivesse aqui hoje, todos os meus guias e protetores que vieram antes de todos nós, né? Mandar um salve para geral que me acompanha, quem caminha comigo, você também, né, Gi? Que é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você. É muito gratificante para mim. E lembrar de toda a nossa trajetória juntos, estar aqui falando sobre esse assunto é muito bom para mim. Estou muito feliz. E também mandar um salve para o pessoal daqui, né, que ajudou tanto na divulgação, contribuiu, mandou palavras de incentivo. E assim, acho que para mim é isso que conta, assim, é assim que a gente consegue construir e avançar, né? Minha trajetória artística, assim, foi bem intuitiva. Eu acho que nunca não foi uma coisa assim, né? Ai, quero ser artista. Comecei umas aulas de forró, e aí depois umas aulas de dança urbana, e daqui a pouco já estava apresentando, né? E mesmo em danças de academia.
E eu ainda não tinha essa consciência, assim, de que eu era uma mulher negra, né? A primeira vez que alguém me abordou assim foi no primeiro Afroepistemologias, que teve um evento, né, um seminário que traz essas estéticas negras na arte, lá no IFB, em 2017. A Marília, que era uma colega também do nosso curso, que abriu vários caminhos, né, em relação a discussões de debate de raça, gênero, ela foi e me convidou, né, para participar do elenco, assim, né, do evento. E aí ela falou, a gente vai abrir esse espaço para pessoas pretas e a gente quer, eu resolvi te convidar, Carol, e não sei o quê, para você somar enquanto mulher negra. Aí eu pensei, nossa, eu não tenho, eu falei para ela, inclusive, né, que eu não tinha nada de solo, que eu não tinha nada para apresentar. E, enfim, eu estava confusa com isso, né? Porque a pessoa, ela veio me falar que eu era uma mulher negra, assim. Então eu comecei a refletir sobre o que era ser uma mulher negra, né? E aí rolou essa performance, onde eu, na maior parte do tempo, eu estava me perguntando mesmo o que era isso, né? O que é ser uma mulher negra? Porque eu sinto que a gente acaba descobrindo, né, que é mulher, que é mulher negra, ou que faz parte de algum, da comunidade LGBTQI+, quando alguém aponta o dedo para você, né? Assim, você é isso, assim. Então, foi a partir daí que começou, assim, essa busca. E aí, depois desse evento, comecei a buscar mais sobre esse assunto mesmo, para conseguir linkar, né, o curso, a dança, com essas novas reflexões sobre quem eu era, né, e buscar isso. Eu lembro muito dessa apresentação que, que você chegou e falou assim, amiga, que você achou? Aí eu, amiga, forte, né? Aí você assim, ainda compreendendo o momento, né? Você estava ainda se sentindo bem, iniciando, assim, um novo processo para você. E acompanhar isso foi muito bonito, assim. Eu te senti muito poderosa naquele momento e mexeu com uma relação ancestral sua que você ainda não tinha dimensão, né? Do que, do que era. E aí, pensando sobre isso, assim, como que essas pessoas, né? Por exemplo, você falou sobre a Marília e tal. Quais eram as pessoas que traziam essa representatividade para você? Como que essas pessoas chegaram a você? E dentro de um espaço na dança, como é que foi isso? Eu acho que nesse momento aí, dessa primeira performance com essa temática, né, que me fez refletir muito sobre quem eu era, assim, eu não conseguia enxergar muitas coisas, estava me sentindo perdida mesmo, assim, na minha própria existência, né, foi uma grande crise, assim, acho que todo mundo passa por essa crise quando está se conscientizando, se enxergando, né, se reconhecendo. Então, foi muito importante esses eventos acontecerem no nosso curso, apesar de não falarem tanto, né, sobre essa pauta, mesmo trabalhando com o corpo, né, e a gente sabe que todas essas opressões, e não só as opressões, mas todas essas camadas espiritual, emocional, física, biológica, ancestral, genética, tudo isso está nesse corpo em totalidade, né? Então eu achava muito incoerente algumas coisas que eu vivenciava no curso, né? E esse afroepistemologia dava muitas luzes para mim, assim. Com a professora Larissa, né, que sempre teve aí à frente lutando para colocar esses seminários, que apesar de não ter muito quórum, né, nem apoio do próprio colegiado, assim, em indicar o evento para os estudantes, para os alunos e alunas, né, nem, enfim, não tinha tanto apoio, né? Mas mesmo assim resistiu e acho que abriu caminhos para muitas pessoas ali naquele ambiente. Então a professora Larissa é uma referência muito grande para mim. A Marília veio abrindo vários caminhos também dentro de sala de aula. Louise, que estava
Cris, que está se formando agora, é uma referência assim muito importante. Paty, que está aqui, acho que está aqui também, que eu vi o nome. É, Estão aqui o próprio. participando. Oi? Estão É aí o próprio. participando. Também, gente, vocês estão aí juntos sempre, né? É, e assim, foram várias pessoas também, não só dentro do curso, né? A nossa vida permeia todos os nossos processos, outros espaços. Então, encontro com a minha família mesmo, nesse lugar de eu poder ir lá perguntar histórias da minha família para tentar me encontrar nesse resgate também, né? De ir lá perguntar, mãe, qual a história da minha avó, qual a história da minha bisavó, e descobrir que quantos saberes, né? Muitos não foram passados, assim. Minha bisavó era parteira, era curandeira e não teve outras pessoas, né, para dar continuidade, assim. Então a gente consegue enxergar assim a dimensão que essa violência do racismo, né, consegue, acho que não eliminar, não tem como eliminar assim, mas consegue oprimir a ponto de não ser passado algumas coisas, né, de acabarem se perdendo assim. Mas sempre com a chance de resgatar, né, de ir lá falar com os familiares. Também o meu parceiro de caminhada, também o Wallace, também enquanto um homem preto, a gente veio construindo essa relação, né, de se enxergar como pessoas pretas e aprender a se amar e se humanizar, né, nesse sentido de que a gente não é só essa história, né, de sofrimento, sabe, de submissão, não. As mulheres negras, as mulheres africanas sempre estiveram à frente, né, organizando alforrias, organizando fuga, organizando quilombos. Então, tantas rainhas, né, das culturas africanas são matriarcais, né, então a mulher geralmente está à frente das organizações com muita sabedoria e com um olhar de muito acolhimento, né? Porque a gente é uma filosofia que preza o bem da comunidade, não só o bem da mulher que está no poder, né? Mas o bem, a convivência, o acolhimento, a troca. Então, assim, eu fui também atrás de saber algumas histórias que foram mal contadas, né? Assim, foram Isso que eu ia contadas só por um perguntar. lado, é, que foram contadas só por um lado, né, pelo olhar do colonizador branco europeu, e esse não foi o principal problema, né? O principal problema foi que essa foi colocada como a única narrativa. Então, esse fato de ser colocado como uma única narrativa é uma violência, né? As outras existências, as outras epistemologias de saber africanas que vieram para cá e são a base de construção para esse país, e também quem já vinha construindo essa nação, né? As nossas comunidades indígenas que estão aqui, que até hoje ainda passam por esse processo de uma forma muito violenta, né? Assim como o povo preto. Então, eu fui atrás de saber sobre isso, né? E hoje em dia, com a internet, com toda essa acessibilidade, foi possível, né? Encontrar tantas histórias, me emocionar, me rever, contar também para as pessoas que estavam ao meu redor, porque eu acho que o meu aprendizado, ele não foi isolado de nenhuma relação. E desde que eu venho descobrindo, né, ou redescobrindo também, porque já está em mim essas histórias, mas assim, a gente vem com esse resgate, assim. Então, desde que eu venho redescobrindo, eu sempre estou compartilhando reflexões e tentando dialogar, né? Dialogar e passar esse conhecimento, assim, com essa sabedoria que foi a sabedoria ancestral da oralidade, né? Eu acredito muito que, além das mídias sociais, assim, a oralidade ainda chega em primeiro lugar, né? Para ser efetiva, né? Para as pessoas, porque é ali, né? É o contato, é ali de um para outro, de E um é para outro, a gente. afetiva, né, amiga? Hã? É isso. E também de ser afetiva, né? Porque essa oralidade, ela tira aquela sensação de que a história é do outro e traz uma história mais perto de você, né? E Com essas certeza. referências, assim, como que você
Sentiu que as referências, essas referências ditas hegemônicas, essas referências europeias, essas referências da branquitude, como que você não se sentia, não tinha essa identificação, né? Não tinha esse reconhecimento com essas referências e partiu para novas referências, porque o que a gente já conversou muito foi essa relação de como isso cruza não só a sua arte, mas como isso cruza todas as suas relações, né? Todas as suas relações sociais e essa identidade negra está em tudo que te permeia, assim. Como que você chegou a isso? Eu lembro um dia que você até contou sobre a questão das tranças, né? E depois que você pegou essa técnica de, né, virar transista e fazer e tal, você me contou uma vez que as mulheres levavam arroz, né, nas tranças e tal, e que quando elas iam para o quilombo, elas tinham que plantar e tudo. E conta pra gente aí um pouquinho sobre essas histórias que eu acho isso que a gente tem que contar. Não foi só uma pergunta, né, gato, que você... Eu vou tentar ir falando sobre o que eu acho que... Mas, assim, dentro do... Acho que eu falo sobre identidades negras na dança, como essa pauta tão urgente, assim, porque foi na dança que eu me identifiquei negra, né? E identidades negras, no plural, porque é muito diverso, né? Não é a cor faz a gente estar dentro desse grupo, nessa comunidade, mas dentro da comunidade há uma diversidade enorme de pensamentos filosóficos, né? De pensamentos políticos, de posicionamentos, de vivências. Então é assim como no curso a gente pensa que foi algo que me fez pensar sobre essas questões, foi a gente, no primeiro semestre, falando sobre o conceito de corpo, né? O que é o corpo? E sempre colocando o corpo como toda essa totalidade, onde tudo que a gente vive acaba se conectando, né? Então, a partir das nossas vivências, a gente cria o nosso jeito de falar, como o meu jeito de falar é só o meu, né? É só o meu jeito, por conta só eu para viver as vivências que eu vivi, né? Então, minha forma de falar, minha forma de pensar, logo minha forma de andar, minha forma de mover, minha forma de dançar, né? Então, todas essas camadas da nossa existência estão juntas, né? Também no nosso movimento e na nossa expressividade, né? Então, eu ficava com essas questões, assim, de... eu não me sinto tão... Eu me sentia um pouco na superficialidade, assim, desse conceito, porque tinha algumas questões que não me sentia acolhida, assim, algumas questões que eu trazia em sala, ou que eu queria, nem sempre, né, a gente tem que sempre estar sabendo da história da branquitude, né, a gente precisa de outras narrativas, né, e aí acaba que quando a gente não vê, não acessa essas referências, parece que não tem uma outra perspectiva, né, outras possibilidades. Então foi a partir daí, assim, que eu fiquei pensando, acho que não é possível que não tenha outra possibilidade, e ainda mais que eu estava numa crise existencial tão grande que eu realmente estava nessa busca, né? Foi uma busca, assim, longa, ainda tem sido essa busca, né? Mas agora, graças às deusas, com mais consciência, com mais orgulho também de quem eu sou, né? E podendo, assim como eu tenho me enxergado com mais amor, eu consegui enxergar também as outras pessoas, e isso mudou muito nas minhas relações, assim, né?
Então, por não ter essas referências em sala, onde a gente falava desse corpo, né? Desse corpo que é político e tudo mais, e não trazia nenhuma questão política. E, por exemplo, a gente tem uma matéria que é Danças do Brasil, onde a gente trabalha com essas estéticas africanas, afro-brasileiras, indígenas, né? Afro-indígenas também, porque houveram várias trocas, né, entre essas comunidades. Então, quando a gente entrou nessa matéria, a gente passou por algumas danças de uma forma rápida, assim, não aprofundou. E assim, se a dança traz tudo isso da gente, não tem nada que, quando a gente esteja dançando, que largue a gente um pouco, né? Ah, esse fator aqui da minha vida vai ficar ali. Não, não vai ficar ali, tá aqui você. Então foi até eu lembro que foi revoltante, assim, para mim, ouvir a história sei lá, do coco, do jongo, de uma forma que não contava de onde que vinha, né? Porque os cantos, a dança, a música, tudo isso foi feito dentro de um contexto. Então, a partir disso, a gente tem que lembrar que se a gente estudar essa manifestação cultural, vai estar vários reflexos, né? De como é a convivência política, qual é a situação, o contexto. Então, acabava que ficava na superficialidade e a gente não discutia nada, né, sobre isso. E aí, na verdade, acho que essa minha busca veio de querer confortar vários desconfortos, né? E aí, graças às deusas, né, que a própria convivência entre estudantes da licenciatura eu podia trazer essas reflexões e também fiz o PIBID, que é Programa Institucional de Bolsas para Iniciação Docência, que é tipo para a gente começar, né, a pensar como docente, como professoras. E aí o recorte desse PIBID, que foi a última edição, era o recorte racial, né? E aí pegava essas leis educacionais, que é a 10.639, e depois vem a 11.645, que coloca também as matrizes indígenas como obrigatórias no currículo, né? Isso já tem mais de 10 anos. E aí a gente foi pensar, né? Como trabalhar essas relações e trazer essas culturas com dança na escola, né? Esse foi o grande desafio, assim, para ser pensado. E aí eu lembro que eu não sabia assim, muito do que falar, e aí fui falar da capoeira, porque é uma vivência que eu tenho, né? Fiz 6 anos de capoeira, assim, salve pro meu mestre Carrapato, que me ensinou muito. É... Nem sei se ele tá aí, né? Mas enfim, mandei um salve. Mas tem que mandar. Tem. Chegou, vai chegar, né, em algum momento, né? Mas assim, eu fui estudar essa manifestação cultural e vi assim a potência que tem nas manifestações culturais negras, indígenas, que por elas trazerem toda essa história, eu acredito que trazer para a sala de aula essa vivência contextualizada é uma forma de reviver, né, essas memórias e essas histórias que foram tão invisibilizadas, né, a ponto de pessoas acharem que nem existem essas histórias, né, assim, é outro ponto de revolta, assim, são muitas revoltas que a gente se Amiga, depara, né. amiga, a Suzana mandou uma pergunta aqui e eu li, eu acho que é válido a gente dar essa agora, assim, já que você está falando muito sobre essa relação com a licenciatura. Ela perguntou se isso veio, esse momento de essa inquietação veio na licenciatura. Se você se sentiu com essa inquietação na licenciatura, né? Se isso foi como se fosse um gatilho para você, né? Uhum. Então, com certeza, porque apesar de não tocar nesses pontos específicos, né, que me deixaram perdida, dentro do curso, quase toda aula prática, começa com a gente deitado, organizando as tensões do corpo.
escute o corpo, né? Então, o tempo inteiro é esse comando de ativar a escuta do corpo, escutar o corpo, desenvolver a consciência corporal vai além de amplitudes físicas, né? Vai além de condicionamento físico, mas o sentir, né? A sensação de estar nesse corpo, assim. Então, foi algo que me sensibilizou bastante e sentir essas inquietações por conta dessas lacunas, né? De assuntos, inclusive, nós duas, né, passamos por um momento de que nem o discurso feminista, né, o discurso que tem atenção a esse lugar da mulher, nem isso a gente não gerava um debate, né, um debate saudável em sala de aula. E, assim, pela primeira vez, assim, em componentes curriculares, esse debate vem acontecendo em dança contemporânea, com Buiate. E está sendo muito rico, assim, para todo mundo, né? Porque, apesar de nós, pessoas pretas, que a gente que passa, né, essa opressão, a gente vai buscar, porque não tem outra saída, né? Pra gente, mas essas questões, essa herança histórica, né, ela atravessa a vida de todos os brasileiros, né? Essa desigualdade acaba que, no final das contas, essa organização de sociedade não é saudável para ninguém, né? Não é uma organização de sociedade que coloca em primeiro, sei lá, a natureza, né? As relações saudáveis, a saúde mental, enfim, não é uma comunidade que não é um sistema que visa isso, né? Um sistema que visa mesmo a desigualdade e os privilégios, que os privilégios continuam onde estão, né? Como sempre que há oportunidade de manter, né, essa estrutura, há ações, né? Há ações que são feitas para isso, assim. Então, é até um gancho para falar que tem gente que fala que a escravidão acabou e o racismo acabou junto, né? Mas o racismo é uma estrutura que se adapta, né? Que se a gente vai mudando, tudo vai mudando, né? Se ali era só a pessoa lá não tinha liberdade, mas quando teve liberdade, o que deram para elas, né? Não deram terras, não deram dinheiro, não deram nem sapatos, né? Porque era assim que eram identificados ex-escravizados, sem sapato, porque nem o sapato não tinha. Então, e hoje em dia, o que? Por exemplo, essa EAD. A EAD foi pensada para quem, né? Porque a maioria da população, a grande maioria não tem esse acesso, sabe? Então, ela não foi pensada, inclusive no nosso curso, a gente teve até votação, coisas, e algumas pessoas ficaram de fora, e ficou por isso, né? Assim, então, é um sistema que não está muito preocupado, né, com o nosso bem-estar, e fora todo o caos que a pandemia está sendo, né? Porque a gente achava que a pandemia seria, a preocupação seria só com o vírus, né? Mas a gente está se preocupando com os governadores, com o presidente, com gente que deveria estar cuidando da gente, né? Arrasou, amiga, é isso mesmo. Deixa eu abrir uma caixinha de perguntas aqui. Inclusive, pessoal, tem caixinhas de pergunta aqui no cantinho. Se vocês quiserem clicar, no final eu vou dar uma olhadinha. Jacobinho perguntou, acho que tem tempo da gente, antes de passar para as outras questões. Qual é o maior perigo de separar arte de política? Já que a gente tocou nesse assunto sobre governo. Eita! Jacobinho.com. Uma honra ter sua presença aqui. Obrigada pela pergunta. O perigo de separar arte da política é se isentar, né, de se enxergar. Eu acho que para mim é muito isso, assim, que querer separar a política de camadas da vida ou de áreas da vida é uma forma de se isentar, né, daquele contexto. É uma forma de, agora eu vou fazer a minha arte, nesse momento aqui eu vou fechar tudo e, sabe, para mim esse é o maior perigo, né? E o maior perigo do que as pessoas fazerem isso, assim, às vezes até de forma inconsciente, mas como a gente tem falado, assim, por exemplo, para eu
vim aqui falar isso tudo, eu estudei muito, estudei, fui para terapia, fui me entender melhor. Então, assim, sabe, é coisa que a gente tem que buscar, né? Não é, ó, ai, amanhã eu vou ter toda a consciência racial, consciência da comunidade LGBTQI+, não, gente. É um processo de aprendizado, porque a nossa educação ela é feita para manter a gente onde a gente está, né? Porque a gente não se contextualiza, a gente não consegue se enxergar em sociedade. E essa é a coisa mais importante, né? A partir do momento que você se enxerga em sociedade, você vê que as suas escolhas dentro da arte, seja dentro da sala de aula, sendo arte educadora, ou sendo artista em palco e performance, as suas escolhas refletem a sociedade que você vive, né? Então, se você, igual teve uma pergunta do Story, gente, que eu fiz abri uma caixinha de perguntas sobre ativismo, né? E aí tinha um amigo que comentou que eu era ativismo e que eu era uma mulher preta no palco, e isso era político. E eu acho realmente que isso é um ato político mesmo, esses corpos estarem atravessando esses espaços, né? Que disseram que não eram para eles estarem. E assim, amiga, tem alguma coisa fazendo um barulho aqui, você aí? Dando uma interferência, né? Já pedi aqui um fone para os bastidores. Chique, então vou continuar aqui. Peraí, agora eu me perdi um pouco. Você estava falando sobre a relação de educação com isso, né? De ter que estudar questão LGBT, etc, etc. Sim, e... Ah, tá, lembrei. Que quando você faz as suas escolhas dentro, né? Seja dentro da sala de aula, seja nos palcos, na rua, se você for artista de rua, as suas escolhas, elas, tipo, quem vai ler vai assimilar a partir da cultura que vive, né? Então, aí eu falei, ah, tá, lembrei o que é. Aí eu falei de ter corpos pretos no palco. Beleza. Hoje em dia tem muito mais negros, negres nas novelas, mas sem o discurso, tipo assim, sem trazer essas questões políticas, às vezes a gente pode até cair no erro de só estar reproduzindo, né? Ali, por exemplo, eu dei esses exemplos da novela, porque é bem acessível, assim, né? Todo mundo já deve ter um dia assistido novela na vida. E aí, ter essas presenças dentro do invisibilidade, mas sempre com os mesmos papéis que são estereotipados, né? Nesse lugar de ou ser a empregada, ou ser o malandro, ou ser a pessoa que não vai ter compromisso, enfim, coisas que aqui, infelizmente, também acaba sendo um lugar de vivência nosso, né? É um lugar de vivência da nossa comunidade, mas que não é o único lugar que a gente pode viver. Não é a única possibilidade que a gente tem. A gente tem que internalizar, e eu acho que é a partir do momento que a gente se enxerga, né, dentro dessa sociedade, a gente consegue agir com mais eficiência, assim. Então, eu acho que trabalhar o autoconhecimento é a ferramenta que vai realmente tirar a chavinha das coisas, sabe? Mais do que investimentos e tal, acho que começa essa mudança, esse posicionamento começa na gente, né? Porque se a gente não entender a estrutura e quiser ajudar, a gente pode estar atrapalhar, né? A gente pode até atrapalhar, dificultar o caminho de outras pessoas. Então, o mais importante que eu considero como o ato político maior de todos, né? Que é esse, de você se dispor a se enxergar, olhar para si, por mais difícil que seja, né? Porque ou são dores, ou são traumas, ou são coisas que pessoas te disseram quando você era criança, não tinha nem noção, né? De que você era uma criança preta, uma criança ou diferente, né? Dissidente, que é uma palavra que até contempla assim, esse lugar de um corpo dissidente, é um corpo que difere desse padrão hegemônico, né? Que é o corpo do homem cis, branco, heteronormativo, assim. Então,
é uma coisa que esses corpos dissidentes passam, assim. Então, o maior perigo de separar a arte da política é você se isentar, né? Voto nulo, achando que não vai dar nada. Para mim, eu consigo fazer essa assimilação, assim, porque não adianta, gente, você achar que não está trazendo nenhuma mensagem assim política se você não está prestando atenção nas suas escolhas de cena, nas suas escolhas de elenco, nas suas escolhas de temáticas. Então, já pulando, né, para o que seria o ativismo para mim, né, e eu acho que faz muito sentido, assim, pensar isso, que não é também bastar só a presença, né? Mas é a gente trazer essas questões, né? Para as pessoas refletirem, porque quase nenhum espaço, assim, vem com essas verdades, né? Não entre aspas, eu acho que eu falei verdades, assim, verdades entre aspas, porque não existe verdade absoluta, é mais por isso. Toda vez que eu vou falar de verdades, assim, eu tenho muito cuidado para não impor uma verdade, né? Então, é mais isso, assim. E apesar da arte ser um livre, né, de criar, é o nosso lugar de ressignificar. A gente tem se para remontar, até para se reconectar com uma ancestralidade muito distante, né? A gente tem espaço para isso dentro da dança e dentro da arte, de uma forma geral. Mas Gratidão, sem amiga. consciência. Gratidão, amiga. Você tá todo mundo aqui falando que você vai no ponto exato, com muito cuidado, muita afetividade e muito respeito, assim. Gratidão por a gente estar podendo te escutar, te ouvir. É muito lindo ver como você tá poderosa nesse lugar, assim. E aí vai de encontro o que você falou, assim, né? Sobre acolher e se posicionar. Porque esse artivismo, né, que a gente tem nessas relações sociais, como que é, assim, às vezes ter que se colocar e como que você se sente? Porque uma coisa que a gente já conversou juntas é que às vezes as pessoas é, estão hoje dispostas a escutar, né? E, Amiga, e aí repete, volta sempre um pouquinho. Volta um tá, pouquinho, porque travou aqui pra mim, eu não entendi. tá. Então vou voltar no acolher e se posicionar. Você já Tá. vem falando sobre isso, né? Sobre se reconhecer para se posicionar. É, como é trazer esse ativismo, né, das identidades negras nas relações sociais, assim, nos seus espaços, porque o que a gente já conversou é que as pessoas hoje elas querem escutar sobre esse assunto, né? Ou, sei lá, se mostram interessadas para ouvir esse assunto e tudo. E aí elas sempre vão procurar essa referência, né? Da pessoa negra. E como é se posicionar, então, assim, nesse lugar? Como que você se sente para se posicionar? Acho que é isso. Isso é uma coisa muito importante, né? Que você perguntou. Que quando eu comecei a aprender mais sobre isso, estudar mais, né? E trocar, porque é na troca de reflexões também que a gente chega às conclusões, né? Por mais que não sejam conclusões que vão ficar ali para sempre, é a conclusão do momento, às vezes, né? A gente tem essa liberdade também para estar mudando de ideia, encontrar uma outra referência que faça mais sentido. Então, são várias questões que envolvem assim, que eu penso o seguinte, que quando muitas vezes as pessoas, quando aprendem algo, tipo isso, né? Eu aprendi sobre a estrutura do racismo, sei quando alguém está me desrespeitando por isso. Hoje eu consigo identificar quando alguém está agindo assim e consigo reagir também, né? Porque tudo isso é um aprendizado de você ir lá e falar: ei, peraí, você está sendo racista comigo. Você está me desrespeitando, sabe? A gente tem também que se posicionar, porque acho que chega uma altura do campeonato assim que tem coisas que não dá mais, né? Que a gente já entendeu e que a gente não simplesmente não dá mais.
Então, por entender que são estruturas realmente violentas, tem gente que quando aprende sobre isso, trata mal quem não sabe sobre isso, né? Quem não estudou, quem não teve esse entendimento, então às vezes trata com ignorância, né? Ai, fulano, não sabe o que é. E assim, me enxergando nesse lugar sempre de aprendizado, eu não me sinto no direito de agir agressivamente, sabe, com alguém que não saiba. Inclusive, eu sou muito aberta mesmo, assim, quem convive comigo sabe que eu sou muito aberta para, enfim, para tentar explicar coisas, para trocar conhecimento, para conversar. Eu adoro conversar, né? A gente foi fazer meio que um ensaio para hoje, né? Ficamos quase 4 horas conversando. Então, assim, Gratidão. eu sou a pessoa. Eu sou a pessoa que eu sou da. Eu acho que me considero da comunicação, né? Assim, eu acho que por entender também o poder da comunicação, né? Só que quando pessoas vêm me procurar, ou vêm me apontar o momento de fala só nesse recorte racial, tem duas coisas assim que eu fico pensando, né? Se for uma pessoa tranquila, respeitosa, que está querendo saber mais, eu não vou dar uma de professora para ensinar tudo. Eu posso trocar, né, informações, mas o que que eu vou fazer? Eu vou passar a referência. Quer saber mais? Leia o livro da Djamila, leia o livro da Bell Hooks, vai ler Angela Davis, vai ler Conceição Evaristo, vai ler as. Como que é, gente? Inclusive, quem quiser referências de dança a partir desses recortes de epistemologias negras, eu ultimamente tenho lido muito sobre isso. Que são autoras como Inaicira Falcão, que pensa uma metodologia de ensinar dança a partir da ideia de corpo e ancestralidade, que é esse não feito para um só tipo de pessoa, né? Não feito só para pessoas negras, mas ela fez isso, sabe? Eu enxergo isso assim como um avanço tecnológico, né? Muito grande assim dentro da área da dança. Infelizmente acaba entra nesse processo de invisibilização, né? Mas está presente em uma matéria da dança contemporânea. Então a coisa já está mudando e assim, quando em outras matérias me perguntam sobre isso, eu também já jogo logo essas referências. Então é algo que a gente tem que compartilhar. A referência foi feita para ser compartilhada, não para guardar e ficar com a referência. Ah, essa é a minha referência, ninguém vai usar essa referência. Não, gente, a gente tem que compartilhar conhecimento. E é assim que o conhecimento aumenta, que o conhecimento avança. Porque se eu fizer o meu aqui sozinha, se Gisele fizer o dela sozinha e todo mundo for fazer sozinho, ninguém vai sair do lugar, né? Porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Então, assim, quando me apontam. Eu não terminei, amiga, peraí. Quando me apontam nesse lugar de como é que fala? Tem até um termo que existe que chama afrobetizar. Que a pessoa vem para mim achando que eu vou afrobetizar ela, né? E não houve nenhuma conversa sobre cachê de aula de professor e nada disso. É só a demanda que a pessoa acha que tem que dar pra gente, né? E assim, tem duas coisas muito complexas aí, que você acha que a minha responsabilidade, se você acha que a responsabilidade de trazer esses conhecimentos são das pessoas negras, você não está se enxergando, né? Você não está se enxergando nessa estrutura, porque é um conhecimento que até a gente está na busca, né? E é por isso que eu estou falando assim de muito estudo e muitas reflexões e crises e ler uma coisa que foi muito pesada e ter que ler o texto, sabe? Então, esse é um processo que faz parte, não tem só lados dolorosos, assim, mas a dor também faz parte né? O sofrimento faz parte do crescimento também, assim, né? Até a gente superar algumas coisas, a gente tem que bater naquela tecla, né? Se for pra, enfim, falar sobre a parada, um ano sofrendo por aquilo, passe, gente. E a outra coisa que você não pode achar que toda pessoa negra vai saber explicar sobre isso. Mas. Vou continuar. Sendo que não é algo que é ensinado na escola, assim, né? É ensinado por algumas professoras, inclusive tem uma professora muito
maravilhosa aqui do Gama, que se chama Ana Caroline, é a dona Chacu, acho que é assim o Instagram dela. E ela dá essa aula de história e traz tantas culturas, tantas reflexões para dentro de sala, assim, que eu estava vendo em algumas publicações dela, assim, que o quão os alunos crescem e são interessados, né? E na minha experiência do PIBID, eu fiz oficinas de dança para contar a história da capoeira, né? Foi uma aventura isso, para crianças do 7º ano. E assim, foi muito bem acolhida assim pelas crianças, e a maioria tinha muitas crianças negras também lá. E, enfim, é um assunto que faz a diferença, sabe? Que deve ser trabalhado em sala, por mais assim, a gente tem que normalizar esse discurso, naturalizar falar disso, né? Dessas questões. E não ser deixar ser um tabu que não falar a palavra racismo não dá, falar a palavra negra não dá. Não, a gente tem que trazer isso para a normalidade, porque isso é a realidade, né? Então é mais ou menos isso, amiga. E É, amigo que perguntou. amiga, gratidão. Temos mais duas perguntas aqui, aí eu vou trazer mais uma, e aí eu já vou fazer os nossos agradecimentos, porque o Instagram só tem 1 hora. Quem dera a gente pudesse fazer igual o Guigui falou, de fazer um curso Como? aí. Fazer um Ai, amiga, curso eu não só tô de vendo os você comentários. falando. Vai, por que que eu não tô vendo os comentários? Ah, os comentários estavam parados, eu não acredito, gente. Eu não vi nada, eu não vi nada, sabe? Nossa, cadê os Amiga, comentários? foi muito bom os comentários. Depois você tem que ver. Perguntas. Ah, sim. Tá bom. Guigui perguntou. Colocar aí na tela. Qual é o passo inicial para conseguir acessar cada vez o artivismo? Iniciar por aqui. Deixa eu pensando aqui. Bom, é porque acessar depende de quem você é, né? Se você é artista ou se você não é. Porque para ser enquanto artista, para alcançar o artevismo, né? Esse lugar de artivismo, de realmente assumir esse corpo político dentro da arte. E não necessariamente eu vou pegar na minha performance e colocar racismo, não sei o quê. Não necessariamente eu tenho que panfletar esse assunto, né? Então, isso é outra coisa muito importante, assim, que a gente tem espaço dentro da arte para ressignificar esses símbolos e para trazer essas questões de outras formas, né? Porque a gente vai usar o corpo todo. A gente não tem só um papel ou só a voz para ir falar racismo, denunciar, né? A gente tem várias formas de fazer ativismo. Então, isso é importante de trazer, assim, que não tem uma fórmula para ser ativista, né? Assim como não tem uma fórmula para nada a partir do momento que a gente pensa o corpo dessa forma, né? Que eu falei no início. Então, a gente também tem que ter muito cuidado para ir falar, isso aqui é ativista, isso aqui não é, isso aqui é. Isso aqui não falou a palavra racismo. Não, gente, calma, né? A gente tem que ver que a gente pode fazer várias abordagens diferentes sobre esse assunto. Então, para o Beleza. artista acessar esse lugar, é justamente a partir de se enxergar. Se enxergar, e não só se enxergar, mas buscar essas referências, porque o artivismo, né, esse lugar, já tinha gente sendo artivista antes mesmo desse termo existir, né, artivismo. Então, é algo que inclusive, eu acredito, né, que existem artistas que trabalham com esse objetivo de transformar socialmente a sociedade, assim, de contribuir, né, com essa transformação, mas não se nomeia ativista, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esse termo que é consideravelmente recente, assim, né? Não é algo que sempre foi colocado. E então, para o artista isso, e para a comunidade acessar, esse ativista vai pesquisar e procurar, sabe? É que nem a Dan, que é a outra maravilhosa do curso da dança, que respondeu a caixinha, ela falou assim, né? Ela é do Vogue e falou assim: Barum tá aí, procurem saber, estamos aqui, procurem saber, né? Qual é a desculpa de agora para falar que a gente não tá aqui fazendo alguma coisa, né? Hoje em dia, enfim, procure saber. E não precisa, igual eu falei, o caminho não é solitário, não precisa você ir procurar as coisas sozinho. Gente, abre a caixinha de perguntas do Instagram.
Isso é uma ótima fonte de conhecimento, né? Gente, tô querendo. E assim, eu não interagi, não costumo interagir tanto com a rede social, mas assim, tem esse lado, né, da gente conseguir usar. Para isso, eu acredito que. Não, acredito não, eu tenho o objetivo de continuar esse trabalho, né? Na rede social, esse trabalho que acabou de começar. E eu já tô falando assim, né? Esse trabalho. Gratidão, Mas amiga. assim, é Isso isso, é uma coisa sabe? A gente Isso é vai. uma coisa que aqui no eFestival Online a gente vai ter que aprender a fazer, né? Se mover pelas redes sociais. E foi uma coisa que a gente conversou, né, antes de começar a live, como as pessoas se mobilizaram, isso foi muito legal, dentro das redes sociais, para te dar esse apoio, para você se movimentou para trazer sobre isso e para que essa live acontecesse hoje. E aí, para finalizar, eu tenho só mais uma pergunta desse maravilhoso aqui. Acho que não é uma pergunta, é um comentário. Eu acho que. Ah, sim. Sonhando! Perfeita! Nossa, obrigada por estar aqui nesse momento. Muito feliz. Pode desmaiar. Gratidão. Gente, então é o seguinte: O quê? eu vou partir. Calma aí, amiga. Amiga, Eu vou. Como é que tá de tempo aí para comentar esse falta 10 comentário? minutos. Falta 10 minutos. Eu acho que eu vou agradecer já, né? Porque acho que eu preciso fazer esse agradecimento. Mas aí depois a gente volta para você fazer o comentário, tá? E as pessoas perguntaram aqui se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva, tá? No IGTV. E as Então, pessoas querem amiga, outra, eu vou ser breve, viu? Eu vou ser tá? breve nesse comentário dos docentes. Eu O também que vou ser. acontece? Deixa Então, eu deixa eu agradecer terminar. antes, amigo. Tá? Então fale, aí eu Aí a gente agradeço. tá só enrolando, Vai. né? A gente tá só enrolando. Eu vou falar logo. Que essa apropriação é um limite, há uma tensão, né? Nessa linha tênue de apropriação e você utilizar daqueles saberes para se desenvolver, né? De outras epistemologias, outras fontes de sabedorias, né? E o que acontece muitas vezes esses pesquisadores e docentes principalmente, né, a branquitude, de ir lá falar, agora a gente vai falar desse assunto, então vai lá, olha um pouquinho, né, não se aprofunda na história e já está trabalhando aquela temática. Esse é o problema, né? Isso é uma apropriação, sim, desses corpos, né? É quase a mesma coisa do que aconteceu na escravidão, né? O que o racismo faz. Pegar aquela utilidade e não se aprofundar em nenhum conceito, não trazer nenhuma discussão que vá ajudar, né, esses saberes a resistirem, a continuarem a crescerem, a alcançarem mais lugares. Então, esse é que eu vejo como problema, né? Pronto, amiga. Gratidão, amiga. Pessoal aqui tá insistindo pra gente abrir uma nova live. Quero dizer que se você gostou, fica aí a dica para você seguir a Carolina Alves no Instagram Me dela, que ela acompanha, tá hein? sempre. Acompanha ela. Ela tá sempre postando coisas. O Instagram dela Gente, mas sempre tem coisa muito boa. Oi, amiga, fale. não, é porque você não quer voltar para fazer essa finalização, não? Vou fazer, vou fazer. Tô começando a fazer. E aí, se vocês quiserem e sentirem, sigam ela. Ela é muito. Já partindo para os meus agradecimentos, né? Ela é um merecimento estar do seu lado, amiga. Gratidão por isso. Que oportunidade poder te ouvir. E como você traz isso com carinho, com afetividade, com, com muita verdade. E acho que isso te diferencia em muitas das pessoas, assim. Não apareceu ninguém aqui que não falou que você é maravilhosa e tudo mais. E aí eu quero te agradecer imensamente pelo que você tem
pelo que você trouxe pra gente hoje. Eu acho que a gente começou uma live com muita informação e que o nosso festival está só começando e que forma de começar. Gratidão por ser essa primeira pessoa para estar aqui e mostrar o seu corpo total enquanto identidades negras na dança e em relação ao seu ativismo, e gratidão pelas palavras, assim, não tem nem o que falar. Eu tenho muita paixão pelo que você é. Eu me sinto muito. Eu me sinto muito acolhida. E eu fico até emocionada, assim. Eu já quero chorar, porque é isso, assim, eu tenho uma ligação com você e que lindo poder te ver, assim, nesse lugar. Obrigada pela aula. Gratidão, na verdade, pela aula, né? Porque a gente não é obrigado a nada. E gratidão por trazer isso aí pra gente. Abrindo esse espaço de festival num momento tão complexo, né, para todo mundo, tão complicado de se ver. E que bom que a gente está falando de ativismo, porque a gente vai poder se olhar e se colocar no momento que a gente realmente precisa do outro, que a gente realmente vai precisar estar aí. E gratidão a todo mundo que participou. A gente chegou a quase 53 pessoas. Eu consegui acompanhar. E gratidão, é isso. Falta 5 minutos, vou deixar você falar. É isso. Nossa, amiga, gratidão. Nossa, eu tô vendo tanta gente aqui que eu amo, assim, eu tava pensando nisso, sabe? Que é muita gratidão. E eu tava pensando que parece algo tão simples. Eu vim aqui nessa live, mas é a primeira vez que eu sou convidada para falar sobre essas verdades, sabe? Sobre as minhas verdades. E de uma forma onde eu fui extremamente respeitada pela organização como um todo. Amei Flyer, amei estar com você, amei muito e fiquei muito feliz a todas as pessoas que compartilharam. Olha, meu irmão falou te amo. Ai, meu Deus, eu te amo também, Gugu, te amo muito. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu me sinto, além de muito grata, me sinto nesse lugar de vi tantas pessoas abrindo caminhos para mim e hoje eu tô abrindo caminhos também, sabe? Então é sobre essa continuidade. E uma frase que eu quero trazer para esse lugar assim é: nossos passos vêm de longe, do movimento das mulheres negras, que realmente nossos passos vêm de longe, sabe? Muito longe, antes de pensar qualquer teoria, sabe? Então a gente tem que lembrar disso e olhar para essas questões com mais humanidade também, né? Porque a gente está aprendendo. E assim, eu não tenho nem como agradecer, gente. Estou vendo as mensagens e estou ficando muito assim, desmaiada, mas muito feliz. Passo bem aqui. E, enfim, é isso. Fortaleçam também, não só o meu trabalho, sabe? Mas o trabalho dos artistas que estão perto. Vamos fazer essa corrente, sabe? Vamos parar. É o elo da corrente, Cris. É isso mesmo, sabe? Vamos parar de achar que elogiar o outro vai fazer o seu brilho diminuir. Pelo contrário, sabe? A gente tem que se dar feedback, a gente precisa se elogiar, se incentivar, estar juntas e juntos, né, ainda, por exemplo, essa mudança de linguagem do E, né, para contemplar as pessoas não binárias e trans, é algo que eu tô aprendendo também, sabe? É algo que às vezes eu erro e alguma amiga vai lá e fala: gata, você tá louca? Sabe? Então, assim, é isso. Não quer dizer que por a gente saber mais, a gente sabe de tudo. E nem que as nossas verdades vão ser as de sempre, sabe? Então, eu tenho liberdade para estar falando tudo isso aqui. E sei lá, daqui a 2 anos eu olhar essa live e falar: ixi, não sei lá, sabe? Então é isso, a gente está sempre crescendo, mudando. Então, a minha mensagem assim é essa, sabe? Vamos naturalizar as crises, os erros, e pedir desculpa, e se atentar, e falar que vai se atentar mesmo, sabe? Então, assim, essa é a mensagem sobre que envolve todo esse lugar de ativismo. E ativismo, os artistas
não são artivistas só no palco. Artista é ativista na vida, na família, na relação com pai e mãe, com irmãos, com os amigos, com os vizinhos, com as crianças de casa. Como é, sabe? Não é saber como agir já. Buscar, agir. É isso que eu quero. Nossa, eu quero um relacionamento mais saudável, então eu vou buscar isso, sabe? Eu vou conversar sobre isso, eu quero me sentir livre no meu relacionamento. É algo Amiga, que eu quero, que eu tenho trabalhado. Ai, amiga, é isso. Enfim, é isso, gente. Não, amores, faltam 16 minutos. Eu vou encerrar para me a gente não convidem para perder. mais lives e para trabalhos também, tá? Que eu não vou ficar só falando sem ganhar dinheiro. Beijos! Beijo, gente. Gratidão demais.